Daí pessoal, aqui é o jornalista e escritor Marcos Henrique Guimarães. Um feliz 2025 para todos nós. Mas eu vim aqui hoje para debater, para a gente conversar um pouquinho sobre a questão do aumento do salário mínimo e da dívida pública brasileira. Esses dias eu estava conversando com um amigo meu ali, professor de história. Aí começamos a entrar nesse assunto da economia e tal, e chegou num ponto que ele começou a comentar sobre a dívida pública brasileira, e eu peguei e falei para ele, mas viu, e o rumo que foi deixado pelo governo Bolsonaro de 795 bilhões. Aí o cara falou assim, eu discordo frontalmente disso. Só isso. Ele discorda porque, segundo os dados que ele tem, né, o Bolsonaro teria deixado dinheiro em caixa. E é este justamente o nosso problema. As fontes. Porque se você chega num momento onde você diz assim, eu não acredito só nisso aqui. É como um fanático, a religião, não, um pássaro é uma pedra e acabou, não tem discussão, por mais que não seja. Então aí a gente vai procurar os números. E para procurar os números você depende de fontes. Ah, você não acredita na Globo News, você acredita só na Gazeta do Povo e na Revista Oeste, né? E nos videozinhos de YouTube que você recebe desse daquele, pessoas que têm interesse em manipular as pessoas. Eu sou jornalista há 30 anos. E vocês não sabem como é difícil você garimpar fontes. Você tecer um paralelo entre várias fontes e chegar a uma conclusão. Você deve acreditar em tudo que a Globo diz? Lógico que não. Você deve acreditar em todas as fontes do governo? Presumivelmente sim. Porque, em regra, o governo está sobre o crivo de diversas instituições. O governo não pode soltar um número lá e se desacreditar. E apesar de que realmente o Bolsonaro difundiu como forma de publicidade que ele tinha deixado um superávit em caixa. E é mentira. E a gente prova como. Porque 231 bilhões de rumos precatórios ainda tem os 795 no rumo das contas públicas, que incluindo os precatórios, né, ainda foi a questão de fornecer crédito para os negativados. A Caixa Econômica teve um rumo de 10 bi. Então aí, por aí a gente vai, dados do próprio governo, né? Porque as notícias são assim. Por exemplo, a Globo dá uma notícia lá. É lógico que você vai comparar com diversos outros índices governamentais, de diversas instituições, Fundação Getúlio Vargas. Você vai procurar outras fontes para você conferir, né? Só que a Globo, quando coloca uma notícia plural, todo o país fica sabendo, então fica
mais difícil para eles mentirem, porque todo mundo tem que procurar as fontes, estudiosos, professores e tal. Agora você recebe um videozinho do Zé Mané do Zap ali, e daí você vai questionar como. Então o Bolsonaro deixou esse rumo aí, e esses dias também um comunicador aqui da cidade, das pequenas cidades do interior, foi na rádio aí, e pior que essas pessoas, elas influenciam centenas, milhares de pessoas, né? E ela falou assim, o que adianta aumentar o salário mínimo se a inflação vai comer todo o salário, a inflação que está ocorrendo? Agora eu pergunto sempre para as pessoas que se dizem jornalistas, que se dizem comunicadores, o quanto tempo uma pessoa se dedica para estudar o assunto, para poder falar num canal público. Eu, por exemplo, como jornalista, cara, eu morro de medo, cara, de dar uma notícia que não seja verdadeira e perder a credibilidade. E não é porque o Zé da esquina ali recebeu um zapzinho e concorda com você que a tua verdade tem valor. Me desculpe. É um mundo paralelo. Não existe isso. E de fato, esses mecanismos de medir a inflação, eu acho que são complexos, né? Precisa de entendimento, a gente entende que realmente a inflação aumentou, mas vamos e venhamos. Como que a gente tem que avaliar toda essa questão? Né? Estudando realmente o valor histórico, salário mínimo, fotos e dados com relação à inflação no governo Bolsonaro, que foi maior, né? Então, você tinha gasolina aí a R$8, a filé agulha aí a 35, há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, com esse rombo de 795 bilhões, realmente era uma situação difícil, e ainda levando em conta que essa dívida que foi feita aí pelo Bolsonaro, ele vendeu refinarias, retirou direitos trabalhistas, como o Temer tinha feito, quer dizer, os pobres acabaram pagando a conta, e teve um aumento aí de aproximadamente 700 bilhões de aumento da dívida. Na verdade, a natureza da dívida é muito cruel, porque ela depende do Banco Central, né? Que agora é independente, que foi a obra-prima aí do governo do Bolsonaro. A chamada independência do Banco Central, que todo mundo fala que é independente, mas não é, né? Não é e nunca foi. Ele é da iniciativa privada, né? É o mercado que dita as ordens, e essa tese aí de que o mercado é autorregulador é pura balela, né? Porque o mercado pensa nos interesses dele, né? Então cada percentual lá que você aumenta os juros, você impacta a dívida pública, e toda essa dívida aí contraída, eu estudei essa questão da dívida pública aí por aproximadamente uns 10, 15 anos, e isso não é pouco, né? Essa questão da dívida pública não é para financiamento de obras e tal, de infraestrutura do país. E essa questão da dívida pública é principalmente para atender os rentistas e os parasitas banqueiros, né? Não é uma dívida real, é uma dívida de juros sobre juros, né? É um roubo. Porque se você estudar profundamente os mecanismos da dívida, você vai ver que existem privilégios concedidos a essa dívida, privilégio entre aspas, porque em qualquer outro lugar do mundo você chamaria de roubo. E se você questiona essa questão de que o mercado é autorregulador, só basta você dar uma olhada aí, até tem um documentário recente aí sobre as offshores ao redor do mundo e o quanto de dinheiro circula no mundo, ali a regulamentação bancária. E tem um outro documentário também que coloca como que o
o Banco Central do Japão, depois de privatizado, e foi privatizado e tornou-se independente, porque o próprio mercado estimulou a concessão de crédito. Então nós temos que avaliar todas as coisas dentro do contexto. As coisas são muito complexas, né? E a presunção do conhecimento é pior do que a ignorância. O cara pega, recebe um zapelinho daqui, um zap daqui, e tem uma indústria nesse sentido, porque, cara, desde que você nasceu, as pessoas querem fazer a tua cabeça. Entendeu? Todo mundo quer fazer a tua cabeça. Então não pensa que a verdade aí vai chegar. É fácil você relacionar o aumento do salário mínimo e inflação. Todo o contexto que gera isso aí, né, como esse ataque especulativo que está tendo no Brasil aí por conta do aumento do dólar, e se veja que na contramão do mundo, porque no mundo inteiro o dólar está caindo de valor. Então é visivelmente um ataque especulativo que acaba impactando também no preço dos produtos, né? Então, lógico que haveria formas de enfrentamento a essa questão da política econômica se nós tivéssemos pessoas conscientes do que está acontecendo, e que aí aproximadamente mais da metade do orçamento brasileiro vai para as mãos de rentistas e banqueiros. E são essas pessoas que acabam dominando certos setores da mídia e pagando pessoas para difundir aí que o modelo liberal, neoliberal é o melhor modelo do mundo, e acaba influenciando esse suposto profissional aí que tem acesso aos meios de comunicação numa cidadezinha do interior e faz a cabeça. Porque quando eles falam que o governo está gastando demais com os pobres, né, os caras escondem o quanto que está sendo gasto com banqueiros e rentistas, né? Então ele, na verdade, não é que está gastando com o pobre. Aí sobra para quem pagar a conta? Os pobres. Como está acontecendo na Argentina, quem está pagando a conta? São o alto escalão? A elite? Não. Quem paga a conta são as pessoas que dependem das políticas públicas e das políticas sociais. Então você vê aí que é lógico, se você massacrar os pobres, não tiver mais pobre, porque você vai de alguma forma cortar todos os benefícios, né? Não existir mais pobre, porque vão acabar morrendo desse jeito, né? Fome e tal. É lógico que a inflação não vai subir. Não vai subir porque você não tem, as pessoas não têm dinheiro para comprar. Então são modelos que são colocados para nós na sociedade, que nós precisamos estudar muito para poder entender e não cair no pau furado dos caras. Quando um cara desse aí fala que o governo não tem que gastar, que é essa coisa que daí eles se unem, né, com a Globo, com todos os meios de comunicação hegemônicos que existem, porque veja quem patrocina esses caras, são os bancos. Então aí eles se unem, os patriotas, os bolsonaristas se unem com essa gente aí para dizer que o governo está gastando demais, né? Mas eles escondem que mais da metade do orçamento vai para uma dívida que não existe, uma dívida fraudulenta, conforme os estudos da auditoria cidadã da dívida. Então a gente precisa ter critérios, gente, para pegar e chegar e vir no microfone e falar alguma coisa sem entender do assunto, né? Eu sou um brasileiro, como todos os outros, a maioria dos brasileiros, né, quer ver o bem do país, mas isso vai ser construído de uma forma onde você consiga refletir sobre a realidade baseada em números reais, não em fantasia, delírio por questões políticas, ideológicas, né? Nós podemos fazer um enfrentamento à política econômica do governo, mas não sobre esse viés. Esse viés que nós temos que tirar os direitos dos pobres e daí dar para os ricos sem questionar nada. E essa hipocrisia é tão grande que você veja o que aconteceu no Congresso, né? Esses patriotas eleitos simplesmente se recusaram a votar um aumento maior para as elites, para os grandes, para os ricaços. Quer dizer que seria o mínimo, né? Pequena aí, meia dúzia de ricaços aí, e que teriam que pagar imposto, né? Então, se a gente for elencar assim, essa reforma tributária aí, que foi feita, na verdade ela não resolve o problema, né? Mas mesmo assim, né, a gente sabe que isso é uma exigência do mercado, por quê? Porque foi deixado
essa herança aí, que já é uma herança injusta, né? E aí nós temos que voltar lá, estudar historicamente os números da dívida, né? Porque ela já começou lá no governo militar, aí que os patriotas tanto defendem, que levou o Brasil à miséria, né? Uma dívida astronômica que foi criada, nem documento dessa dívida não tem, porque os militares emprestaram dinheiro dos gringos, né? Prestaram também, entre aspas, porque os caras queriam expandir o crédito, fornecer crédito para depois cobrar a fatura, né? Mas não é só isso, eles mudaram os juros, os patamares de juros aí em meados da década de 70, depois que acabou o regime, inclusive, né? De 4%, né? Na década de 80, para 20%. Então, quer dizer, mudaram o jogo depois do jogo iniciado, né? E ninguém questionou. Então, gente, é preciso ter responsabilidade com as coisas, precisa estudar os assuntos, tá? Para poder falar alguma coisa decente, né? Não é conversa de boteco, conversa de sem fundamento, baseado em videozinho de zap, que a gente vai realmente defender os interesses do nosso país. Então é isso, gente, para esse início de ano. Agradeço a atenção e um grande abraço.